Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, doenças respiratórias no inverno. Com os médicos, Alessandra Michelin, infectologista. Eduardo Garcia, pneumologista e geriatra. Dagoberto de Godoy, pneumologista. Carlos Eduardo Cavagnoli, cirurgião geral. Cristina Warne Weber, alergista imunologista. Adriana De Carli, otorrinolaringologista. Rafael Preto da Costa, clínico geral. Paulo Boff, personal trainer. Renata Lucchesi, enfermeira. Vamos começar pelas pneumonias. As pneumonias, normalmente, da comunidade, elas se seguem a uma infecção viral. O vírus abre caminho para que a pessoa seja invadida por bactérias. E por isso que é tão importante que as pessoas tenham essa noção de saúde pública e de preservação da sua própria saúde, de que é importante vacinar-se contra a gripe anualmente. Se, no entanto, a pessoa não se vacinou e por isso ela desenvolveu uma gripe, que é um quadro bem específico, é um quadro em que a pessoa tem dores por todo o corpo, mialgias, que nós chamamos, febre alta, dor de garganta e tosse intensa, que no começo é seca e depois pode apresentar secreção. Se ela tem isso, a melhor coisa a fazer é não sair de casa, por incrível que pareça, porque a gripe é bastante transmissível. E se ela não tomar esse cuidado, ela vai espalhar o vírus para uma série de outras pessoas. Então, além da alimentação correta e da hidratação correta, e se agasalhar, óbvio, porque se a gente mantém a temperatura corporal numa temperatura agradável, a gente estressa menos o corpo, as defesas se mantêm corretas e a gente tem menos chance de pegar a infecção. A parte de alimentação, né, nós temos as frutas da época, que principalmente a laranja, a bergamota, o kiwi, a acerola, frutas que são ricas em vitamina C. Se nós ingerirmos pelo menos 50 a 80 miligramas de vitamina C por dia, diariamente, nos dá uma defesa interessante. Então agora no inverno, o ideal é que a gente mantenha uma boa alimentação energética, equilibrada, que a gente se exponha menos, né, a alterações de temperatura, que a gente tome bastante líquido e lave bem as vias aéreas com soluções fisiológicas. Uma das questões mais importantes para a gente prevenir doenças respiratórias é a lavagem das mãos. A gente imagina assim, porque a pessoa tossiu que fica no ambiente, no ar, o vírus. Na verdade, o vírus precisa ser veiculado ou por gotículas de saliva. Então, essa questão de falar próximo, de estar no ambiente fechado, mas as mãos são um grande vetor da infecção, porque a gente pega os objetos, daqui a pouco eu estou lá com o nariz escorrendo, eu passo a mão, aí eu pego aqui, aí alguém vem lá, pega o mesmo objeto, e daqui a pouco a pessoa leva a mão no rosto, na boca, o alimento. Então, a lavagem das mãos é uma medida muito importante. Então, esse cuidado que tem, agora os restaurantes dispõem de álcool gel, sabe? Então, vai se servir, já passa o alquinho na mão, ou lava as mãos antes das refeições. A gente anda muito em ambientes públicos, né? Então, quem circula em ônibus, em locais coletivos, de ter um cuidado maior na lavagem das mãos, evitar de colocar as mãos no rosto, no nariz, proteger com um lenço quando vai espirrar ou limpar o nariz e depois, né, o lenço de papel descartável põe no lixo e logo depois faz a higiene da mão de novo, né? Então são coisas muito importantes na prevenção. Nós temos também vacinas que podem nos proteger nessa época. A vacina da influenza é uma vacina muito importante. Ela não vai proteger de qualquer resfriado, porque resfriado é uma coisa, gripe é outra. O resfriado é aquilo que a gente tem, de sair secreção do nariz, de tossir um pouco, de ficar com dorzinha de garganta, com a garganta irritada. Mas a gripe
é diferente. A gripe, ela vai dar dor no corpo, ela vai dar mal-estar, ela vai deixar a pessoa sem fome, sem vontade de trabalhar. Então, a gripe pode também evoluir uma pneumonia e levar uma pessoa para uma internação hospitalar. A gente fala e bate bastante na questão da vacinação. E eu tenho que fazer um apelo aqui a todos que estão ouvindo, porque é muito comum a gente ouvir um dito popular. Eu fiz a vacina, não adiantou nada, eu me gripei. Eu fiz a vacina e fiquei doente. Bom, para que serve a vacina? A vacina antigripal, ela protege principalmente contra a gripe. E a gripe abre a porteira para a pneumonia. Então, se nós estabelecermos que diminuindo a gripe ou a gravidade da gripe, a gente vai ter menores casos e mais brandos de pneumonia, mais fáceis de tratar. E esse é o grande impacto. A gente sabe que a vacina da gripe reduz de forma indiscutível a mortalidade por pneumonia, principalmente nos idosos. Por isso que o idoso é um grupo que a gente apela tanto para fazer a vacina. Por essa razão, a vacina pode não fazer nada contra um resfriado comum ou contra alguma gripe de outra natureza. Mas a gripe principal, a influenza, que é a gripe do inverno, que a gente normalmente tem nesses períodos de março até agosto, setembro, realmente a mortalidade por pneumonia diminui. O risco maior de uma gripe, de um resfriado, é uma evolução para uma pneumonia, que aí sim é um quadro bem mais grave, que muitas vezes necessita de intervenção médica, até mesmo de internação. O que mais mata os idosos, principalmente nessa época do ano, são as pneumonias. A vacina da gripe ela pode ser feita a partir de 6 meses de idade, não tem limite de faixa etária, mas existem alguns grupos de risco que idealmente devem se vacinar, como crianças abaixo de 2 anos, gestantes e idosos, além de pessoas que tenham alguma doença de base, como diabetes, como cardiopatias, que essa doença pode se tornar mais grave nessas pessoas de risco. A vacina da gripe nos protege dos vírus que foram do ano passado. Então, ela tem a validade de 1 ano, que provavelmente esses vírus vão circular esse ano. Então, nós estamos protegidas dos piores vírus, mas não de todos os vírus. Por isso que as pessoas fazem infecção respiratória, mesmo depois de fazer a vacina da influenza. Então, essa desse ano, ela é composta por 3 tipos de vírus, 2 de gripe sazonal mais H1N1. E esse indivíduo, quando é vacinado, ele tem um período que demora para começar a fazer o efeito da vacina, que é um período de 15 dias. Então, as pessoas costumam dizer que fizeram a vacina da gripe e depois adquiriram a gripe. Isso não é verdade, é um boato. Porque além de ter esse período em que a vacina ainda não está protegendo, ainda existem muitos outros vírus que causam resfriados e gripe que a vacina não previne. A vacina da gripe é feita por frações do vírus da gripe inativado, isso quer dizer que ele não tem o potencial de gerar doença no organismo, apenas prevenir a gripe. Medical TV, a vida e a medicina. A Clínica Sul Diagnósticos por Imagem possui equipamentos de ponta e uma equipe altamente especializada. Diagnósticos precisos, agilidade, atendimento personalizado e localização privilegiada. Sul Diagnósticos por Imagem, ajudando o teu médico a cuidar de ti. O Fátima Educação, através da Faculdade da Escola Profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, nutrição, fonoaudiologia, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54-3214-1700, Caxias do Sul. Dr. Francisco Wiesenthiner, oncologista clínico, CRM 15459. É tempo de comemorar o milagre da vida. Conception Centro de Reprodução Humana há 10 anos. O que a gente faz tem a sua cara.
Serviços oferecidos: fertilização in vitro, inseminação artificial, espermograma, congelamento de óvulos, entre outros. Dr. Fábio Pascoaloto, urologista, CRM 2407. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de nariz, face, mama e contorno corporal. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, Caxias do Sul. Dr. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, CRM 27080. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje: doenças respiratórias no inverno. A transmissão de vírus e bactérias nessa época do ano ocorre muito por objetos. O fato de alguém tossir ou espirrar no ambiente acaba deixando aquela bactéria ou aquele vírus no ambiente, e o fato da gente colocar a mão e levar para olho, nariz ou boca faz com que ela se instale então no nosso organismo. Então é muito importante que nessa época a gente tenha um cuidado maior de higienização de mãos. Se não tem como ter tempo de lavar a mão, pelo menos passar um álcool em gel. Então, como aconteceu naquela época da epidemia da influenza, a gente chama atenção porque essa época é muito importante que as pessoas aprimorem seu hábito de lavar as mãos e, pelo menos, se não, usar um álcool em gel. O vírus da H1N1, na verdade, iniciou dentro da composição da vacina devido à pandemia de 2009. Todas as pessoas podem se vacinar e só tem que cuidar que tem algumas contraindicações, como febre alta e alergia a algum componente da vacina, como ovo de galinha, porque ela é feita a partir de ovos embrionados da galinha. Hoje em dia, diminuíram os casos do H1N1, principalmente graças à vacinação, mas ainda existem alguns casos confirmados de óbitos ainda esse ano devido ao H1N1. O vírus tem algumas horas de viabilidade no meio ambiente. Isso depende do vírus. Em média, umas 6 horas ele dura no ambiente. Agora, a bactéria, ela pode durar 1 mês até 3 meses no ambiente. Essas bactérias que causam pneumonia. A diferença entre infecção por um vírus e por uma bactéria tem alguns sinais e sintomas que o médico consegue ter algumas pistas, né? O vírus, quando ele se instala no organismo, tende a ter febre, ter mal-estar. Se for um vírus que causa resfriado, vai ter coriza, vai ter a garganta arranhada, assim, uma sensação de desconforto, muitas vezes até mesmo para ingerir alimentos ou a ingerir líquidos. Né? Mas a pessoa vai se sentir disposta ainda para trabalhar. Quando o vírus ele é um pouco mais agressivo, como o vírus da influenza, a pessoa tem dor no corpo, que a gente chama de mialgia, tem dor nas articulações, que a gente chama de artralgia. Além disso, ela tem febre, tem tosse, muitas vezes ela tem desconforto para respirar. Quanto mais grave for esse desconforto para respirar, mais grave é a doença que pode estar cometendo aquele vírus no pulmão da pessoa. A bactéria, ela pode ser muito mais agressiva do que um vírus e fazer com que a pessoa tenha febre alta, tenha um mal-estar, mas ela geralmente não aguenta ficar em casa esperando passar aquela doença. Ela procura um serviço de saúde, acaba fazendo exames e o que a gente vê é que geralmente a bactéria, ela vai causar uma lesão no pulmão, que faz com que a pessoa tenha muita dor para respirar e falta de ar. Então, as doenças são diferentes. Através dessas pistas, o médico consegue direcionar mais ou menos o tratamento. Nós temos uma vacina que é uma vacina contra a pneumonia, ou a vacina antipneumocócica, que é uma vacina menos conhecida do que a vacina da gripe, tem a sua importância, não é uma vacina que é divulgada publicamente para toda a faixa etária idosa, mas principalmente para as pessoas que forem portadoras de algum tipo de doença pulmonar crônica, por exemplo, asma, bronquite crônica, enfisema pulmonar, fibrose e outras tantas, está indicado sim a vacina contra a pneumonia. Ela diminui as chances de uma pneumonia pelo principal agente, que é o pneumococo. Existem vacinas antipneumocócicas para adulto e para crianças.
As vacinas para crianças são vacinas que protegem pneumonias, meningites e otites, sinusites, essas doenças do trato respiratório, mais específica até 5 anos de idade. Existe também uma vacina de pneumonia para adultos, que é uma vacina que previne 23 sorotipos de pneumonia. Ela é feita com a prescrição do médico e é uma vacina indicada para pessoas que têm 60 anos ou mais ou que têm alguma doença de base, como diabetes, como cardiopatias, como asma, que tem mais propensão de ter a pneumonia. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. A Clínica Nova Pele conta com uma equipe multidisciplinar que reúne médicos dermatologistas, vasculares, endocrinologistas e cirurgiões plásticos. Um complexo de saúde especializado em tratamentos corporais e faciais. Nova Pele, 3214-2677. Acesse www.produtora.com.br/Medical TV e reveja todos os programas. Medical TV. Uma causa bem comum de artrose, principalmente. AMEX, Associação Médica de Caxias do Sul, instituição de referência para toda a comunidade. Se você é médico, associe-se. Fone 54-3221-7756. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje, doenças respiratórias no inverno. O fato é que idoso é todo indivíduo com mais de 60 anos nos países em que a expectativa de vida é baixa. Isso acontece nos países não desenvolvidos. À medida que o Brasil passa a ter uma estimativa de vida maior, que é o caso principalmente do nosso estado, em que nós temos uma expectativa de vida de 80 anos, um pouco mais, um pouco menos, a gente pode considerar idoso aquele com mais de 65 anos, embora ainda alguns aspectos legais considerem o idoso a partir de 60 anos. Os extremos de faixa etária, crianças e idosos, geralmente são os mais acometidos nessa época do ano de infecções respiratórias. As crianças, por ainda não terem a imunidade perfeita. E o idoso, por já ter alteração dessa imunidade. O corpo já não responde tão bem para se curar sozinho das infecções. Então, geralmente, eles precisam de ajuda. Nessas faixas etárias, é muito importante que a gente faça as vacinas que as protegem. Então, ter o calendário tanto da criança quanto do idoso correto. Algumas pessoas que têm doenças como diabetes, câncer, AIDS, ou tem doenças que debilitam o organismo através de medicamentos, como por exemplo, a pessoa que tem artrite reumatoide ou que usa corticoide de repetição. Então é importante que essas pessoas também sejam vacinadas para que elas estejam protegidas nessa época do ano. Tem que lembrar que a gente sempre tem que fazer vacina um pouco antes de começar o frio. Por isso que a campanha de vacinação sempre começa por março ou abril da influenza. Nessa época é importante que também se revise se tem a vacina para o pneumococo, para a criança se tem a vacina para o hemófilo e também do pneumococo para que ela esteja protegida dessas infecções quando chegar o inverno. Se acaso não tiver sido feito em tempo essa vacina, ela ainda pode ser feita. Porque o inverno aqui na Serra, principalmente aqui, que é uma região muito fria, ele se prolonga até outubro. Então, de qualquer forma, se ainda não foi feito, é importante fazer. É importante a gente lembrar que mesmo assim que a campanha da vacinação da gripe tenha acabado, serve de conselho para o próximo ano, para os próximos anos. Procurar cedo fazer a vacina, inclusive se puder fazer a vacina antes mesmo das campanhas, ali para o mês de março, tanto melhor, principalmente os idosos. Por quê? Porque é necessário um tempo entre 2 e 4 semanas para a imunidade ser bem forte, bem fortificada no idoso. Então, este mês, às vezes, fica muito tarde, e o inverno já aconteceu e o primeiro surto de gripe já aconteceu. Então, quanto antes puder fazer a vacina, mais importante vai ser. Enquanto houver procura, a gente vai ter nos estoques a vacina disponível, mesmo que tenha sido encerrada a campanha da rede pública.
38. Tempo verdadeiro. Eu sempre tenho alguma coisa, sabe como que é? Um dia tem uma coisa, outro dia tem outra, mas o pior é dos rins. A aplicação da vacina ela é feita de forma intramuscular, então ela é uma injeção e que em adultos é feita no músculo deltoide e em crianças, dependendo da faixa etária, é feita na coxa. Tudo de bom, tá, dona Maria? Tudo de bom também. Pode ser que ela dê algumas reações locais, como induração, dor, dificilmente dá febre, mas alguns indivíduos apresentam esse sintoma. Não como muito não. Tudo e tudo. Radiz, batata e tudo. Feijão, carne. Sabe, fez um ano, né? Que foi a última vez. Ano passado eu não peguei gripe. A Organização Mundial de Saúde publicou no ano passado algumas orientações para se atingir uma longevidade avançada com qualidade de vida. E o curioso nisso é que lá tem o seu impacto da genética, que pode ser favorável para um, desfavorável para outro, mas se fala muito em estilo de vida. O impacto do estilo de vida, caminhar, tomar líquido, se alimentar bem, ou fazer alguma atividade física equivalente, não ingerir drogas, bebidas de álcool, são fatores protetores para um envelhecimento saudável. Os outros impactos, como o fator genético, é importante. Fatores, por exemplo, ligados à profissão, também tem lá o seu peso. Procurar o recurso médico quando necessário, até de forma preventiva, também tem peso. Mas, de longe, o que mais vai ter impacto na longevidade e na qualidade de vida são as medidas preventivas. Fazer a vacina da gripe, no grupo que for recomendado, a vacina da pneumonia também é importante. E, principalmente, quando reconhecer algum sintoma ou alguma alteração diferente da sua habitual, procurar um recurso médico o mais breve possível para esclarecer o que está acontecendo. No hospital, nessa época do ano, por ter mais pessoas resfriadas e algumas evoluírem para infecções mais graves, nós temos muitas internações. As internações dobram no seu número, e por motivos variados. A maioria por pneumonia ou por situações graves de resfriado, que a pessoa não consegue se alimentar, não consegue se hidratar direito e acaba tendo que fazer uma internação para repor esses nutrientes no organismo. Na realidade, os tratamentos caseiros, eles não podem ser desprezados, mas eles não têm uma ação específica sobre as doenças mais importantes no inverno, que são as viroses, porque mesmo medicamentos para viroses são restritos. Nós temos medicamentos para algumas viroses respiratórias, mas não para todas as viroses respiratórias. E o ciclo viral é um ciclo que dura de 7 a 14 dias. Nessa situação, então, o que a pessoa pode fazer? É usar algum medicamento sintomático, como, por exemplo, para tirar a dor, reduzir a febre, e hidratar-se bastante. O hidratar-se bastante pode ser feito com bebidas quentes, por exemplo, chás, né? Mas tem que se cuidar também porque alguns chás, eles têm efeitos colaterais, porque as plantas dos quais eles são feitos também, se consumidas em excesso, podem prejudicar a pessoa. Então não é só porque é chá que a pessoa pode consumi-lo sem nenhum limite. Eles tentam medidas mais caseiras, tentam algumas coisas que vão prolongando, o quadro clínico, e muitas vezes a doença acaba se estendendo um pouco mais, e debilitando o organismo do paciente. E aí, então, essa sinusite, ela na verdade, ela pode causar um comprometimento pulmonar, mas por debilitação do indivíduo, Não porque tem a transmissão direta do seio da face para a parte pulmonar. O antibiótico, se ele é usado de forma desnecessária, ele acaba atrapalhando o corpo nessa resposta, de tratamento sozinho. Caxias do Sul é um município que tem 45 unidades básicas de saúde, que são a porta de entrada da saúde pública do município,
que é basicamente um atendimento mais simples, uma medicina de prevenção, basicamente. Por exemplo, um acidente de moto, uma suspeita de fratura, um paciente que tem um corte, necessita de sutura, algo do gênero. Então a gente atende basicamente, faz a porta de entrada dos pacientes que têm um quadro um pouco mais grave. Caxias, por ser um município com um tamanho grande, uma cidade de cerca de 400 mil habitantes, Caxias possui uma estrutura de saúde muito boa perto de outros municípios, até a nível de não só de estado quanto Brasil. A gente tem um problema maior no município, até por termos um clima mais severo, que faz bastante frio no inverno. As doenças respiratórias são bastante prevalentes no município, tanto na pediatria quanto nos pacientes adultos. Quem sofre mais, claro, são as crianças e os pacientes idosos. A pessoa começa a ter falta de ar, começa a ter uma tosse muito produtiva, começa a ter febre alta. Esse é um caso mais específico do PA 24 horas, até por nós termos aqui estrutura de raio-x, que é feito na hora, estrutura de exames laboratoriais, que também são feitos na hora. Medical TV, a vida e a medicina. É muito importante que as pessoas continuem se exercitando, mas durante o inverno existem algumas precauções que deve-se tomar e levar em conta. O grupo mais afetado é o grupo que tem alergia respiratória. São as pessoas que têm rinite alérgica ou asma brônquica. Nessas situações, o resfriamento da via aérea, por causa do esporte ao ar livre, e principalmente de esportes de longa duração, como ciclismo, como corridas de longa distância, o ar frio e seco que penetra nas nossas vias aéreas serve como um fator irritante e pode desencadear tanto crises de rinite seguidas por sinusite, como crises de asma, que inclusive podem ser intensas. Então, nesse período, o ideal é que essas pessoas fizessem os exercícios dentro de ambientes fechados, né? Como ginásios de esporte. E se elas não forem alérgicas ao cloro ou ozônio, que são utilizados nas piscinas, nesse período do ano, o ideal seria se fazer esportes aquáticos, porque aí a umidade do ar e a temperatura estão controlados. O único cuidado que essa pessoa teria que ter é, ao sair da piscina, então, para a rua, ela deveria fazer um processo de resfriamento, né, progressivo, para que não haja um choque térmico. Bom, agora com a chegada do inverno, né, a gente tem que começar a se programar e pensar em fazer uma atividade dentro da academia, porque para quem já está acostumado num ritmo de treino, a gente tem que começar a se preocupar com o frio, que além do frio tem a chuva também, e isso atrapalha o rendimento do nosso trabalho e da continuidade. A gente também recomenda que normalmente o treino do inverno e verão, a gente não muda muito o treino na realidade. O que vai mudar é claro que no verão as pessoas treinam com mais intensidade, porque tem mais estímulo, o verão chegando, querem se preparar para a praia, para viajar, mas de qualquer forma tu tem que se manter o ano todo treinando. Inclusive as pessoas da terceira idade que também tem dificuldade mais no inverno, a gente procura manter sempre o mesmo programa, para manter eles estimulados para fazer uma atividade física durante o ano inteiro. Bom para a pessoa que já está treinando e mais condicionada, isso vai resultar numa saúde bem melhor, né? A pessoa vai estar fazendo uma atividade, comendo melhor, se alimentando melhor, e isso vai prevenir até essas doenças agora de inverno, que acontecem seguido, gripe, problema de respiração, pulmão. Então a gente recomenda sempre que a atividade física é muito importante para evitar esse tipo de doenças que vai atrapalhar no treino dos alunos, atletas, enfim, que estão treinando. Então a gente aconselha sempre uma atividade física, né? E de preferência agora no inverno dentro de uma academia, para evitar a pessoa a ficar doente, até porque com atividade física essas gripes, doenças, elas reduzem bastante, né? Está indicado também a prática de atividades, exercícios físicos, que aumentam a defesa das pessoas. Sempre com cuidado, principalmente na saída da academia, para não ocorrer
uma alteração térmica importante. Quando a gente termina os exercícios, a gente tem que se agasalhar, tirar roupas úmidas, né? Principalmente ter cuidado com a cabeça. A cabeça é a parte do corpo que mais perde calor, né? Tendo esses cuidados associados a uma boa alimentação, é difícil que o paciente que faça exercícios de rotina tenha um aumento assim, de doenças respiratórias por esse motivo.